E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Hoje, nossa convidada especial é Márcia Tiburi. Márcia é graduada em Filosofia e em Artes Plásticas, mestre e doutora em Filosofia. E os seus principais temas são ética, estética, filosofia do conhecimento e feminismo. Márcia, obrigada por estar aqui conosco na TV GGN, no Cai na Roda. Hoje você vai ser entrevistada pela Patrícia Faerman e eu, Lourdes Nassif. E vamos para a nossa roda? Vamos nessa. Obrigada, Lourdes. Oi, Patrícia. Prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu quero falar de feminismo, Márcia, de feminismo. Vamos. Com o Brasil do jeito que está, o governo que nós temos, os representantes que nós temos, Congresso que metade dele dá vontade de chorar, a outra metade chora junto. O que a gente pode dizer da luta da mulher nesses tempos em que alta em feminicídio, violência contra a mulher, desrespeito, tudo explodiu nesse país? Caminho dessa luta ainda é o mesmo? Muda-se o caminho da luta da mulher agora num país como está o nosso? Pois é, Lourdes. A história das mulheres é uma história de luta, enquanto que a história dos homens é uma história de guerra. Isso já diz muita coisa para mim do que significa o feminismo. Luta por direitos, luta pela sobrevivência, luta por um mundo melhor, contra uma guerra perpetrada pelos homens, uma guerra que está aliada, é uma guerra própria do capitalismo, porque o capitalismo é uma ação dos homens, é uma ação patriarcal, é uma ação de exploração e de dominação contra os corpos das mulheres, os corpos dos negros, ou seja, esses corpos que foram criados pelo próprio sistema e foram marcados por esse sistema para servirem, ora como subalternos, ora como escravos, ora como inimigos, numa mistura de todas essas formulações. Então, a história das mulheres é uma luta, é a história de luta contra a misoginia, contra o ódio misógino, que é também parte dessa estrutura toda. Tem uma coisa que mudou, a meu ver, Lourdes, hoje. No passado, os homens, ou esse patriarcado, porque nem todos os homens foram signatários da violência patriarcal. Houve muitos homens que defenderam as mulheres, inclusive o termo feminismo nasce como um termo pejorativo no século XIX, um termo usado pelo Alexandre Dumas Filho, que chamava de feministas os homens que defendiam os direitos das mulheres. E as feministas sufragistas vão usar esse termo para ressignificá-lo numa história de recorrentes e infinitas ressignificações que a gente vem fazendo desde o começo dessa história com esse termo, que veio a designar a luta das mulheres por direitos, pela vida, por uma vida justa, por uma vida boa, por uma vida saudável, uma vida ecológica e por aí vai. Enfim, mas eu acho que a grande diferença que tem entre o passado dessa luta e hoje é que antes as mulheres tinham que se defender da violência dos homens e hoje as mulheres têm que se defender de homens que, além de as odiarem porque elas são mulheres, as odeiam também porque elas são feministas e as odeiam quando elas entram nas disputas de poder e nas disputas políticas. Então, os homens antigamente combatiam as mulheres, odiavam as mulheres, perpetravam violências contra essa mulher simplesmente escravizada, e essa mulher se emancipou, se tornou sujeito de direitos, e essa mulher que luta por seus direitos é uma mulher contra as quais os homens passam a travar uma nova guerra. E essa guerra hoje no Brasil, por exemplo, fez com que o machismo não seja mais só aquele machismo estrutural, mas ele virou um machismo ostentatório e virou um machismo que hoje é uma nova e ostentatória e espetacular violência política e tecnologia política. Então, a violência política do machismo virou tecnologia política. Por isso você vê homens tentando bancar o supermacho, essa histeria machista, esse macho absolutamente histriônico, esse macho tóxico, histriônico, nervoso, ansioso, tentando fazer o papel de macho.
nesse meu livro que saiu no final do ano passado, o Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazifascismo, eu falo muito dessa tecnologia política. Então, a gente está nessa nova fase que a gente tem que não só nos protegermos, defendermos umas às outras, fazermos avançar a nossa luta por uma vida mais justa, mas temos também que enfrentar esse macharedo absolutamente nervoso, ansioso, assassino, feminicida, essa gente, enfim, que se acostumou com o poder e destruiu a sociedade, destruiu a política e que destrói as mulheres justamente, destrói matando, violentando, assediando, com violência física, matança, enfim, mas também violência simbólica, essa fogueira aí na internet que se faz contra as mulheres, todo esse sistema de violência simbólica que também é muito pesado, né? Então, é esse homem, esse macho tóxico, nervoso, ansioso, que a gente também tem que contornar e tentar sobreviver a eles. É isso, Lourdes. Esse é o ponto que nós estamos, eu acho. Mas, aproveitando o gancho, você mencionou rapidamente sobre o seu livro e também nessa mesma linha de pergunta que a Lourdes fez relacionada ao machismo, eu gostaria que você falasse sobre o fascismo, né? O fascismo brasileiro. O fascismo brasileiro, ele mudou ao longo dos anos? Como que é esse fascismo brasileiro hoje, da atualidade? Então, a gente pode dizer que eu uso fascismo nesses livros que eu venho escrevendo, que 2015, né, publiquei o Como Conversar com o Fascista, que foi um livro assim que causou os mais diversos efeitos. E naquele livro eu lançava essa hipótese de usarmos o termo fascismo para além da designação historiográfica desse termo. E, nesse sentido, pensando o fascismo como um conceito transnacional e transcontinental. O fascismo chega no Brasil, enfim, tem a história também do movimento fascista no Brasil, o integralismo dos anos 30, mas o meu objetivo foi sempre trabalhar com esse conceito de uma maneira mais ampla para mostrar que esse fenômeno que encontra o nome de fascismo na Europa, integralismo no Brasil, continua nos Estados Unidos. Ele se fez com uma carga pesada de racismo, talvez até maior do que o racismo na Europa, porque ele se organizou como movimento racista, Ku Klux Klan, etc. Mas, de qualquer maneira, a gente está sempre vendo o mesmo fenômeno de ódio ao outro, de destruição e tentativa de aniquilação da alteridade. Alguns intelectuais começaram a falar em fascismo tropical. Eu escrevi bastante sobre esse assunto nesse livro aí do ano passado, porque eu acho que essa expressão ela é dialética e ela é uma expressão que é criticável. Afinal de contas, a gente reconhece ali uma espécie de preconceito, um preconceito que tem a ver, um preconceito geopolítico, que existe um imaginário sobre a vida nos trópicos, sobre a afetividade dos trópicos, que é completamente incoerente e puro preconceito geopolítico, mas, ao mesmo tempo, existe uma produção dessa imagem do macho tropical. A gente viu um ser preso ontem, que segue esse estereótipo, porque no Brasil também essa fascistização assumiu um lugar de capitalização política. Então, esse estereótipo do macho fascista, do fascista machista, assumiu uma conotação real disso que eu considero uma capitalização política, que é um assunto sobre o qual eu tinha escrito já em 2017. Tinha publicado um livro em 2017 chamado Ridículo Político, que já falava desse tipo de estrutura estética da política. Então, de como o ridículo na política, enfim, ele foi, a meu ver, a forma de entrar na sensibilidade, na mentalidade da população brasileira e de, enfim, se arraigar, né, no comportamento político da nação. Então, a tese, aliás, desse livro do Ridículo Político, a meu ver, ela está comprovada na eleição de 2018, porque todos aqueles que fizeram o papelão, os papelões, as grosserias,
todos aqueles que falaram a partir da sua total desqualificação, demonstraram a sua estupidez, a sua ignorância, a sua inabilidade política, aqueles que demonstraram a violência, todos se elegeram, né? E alguns estão sendo presos agora, né, nesse momento. Então, o que a gente está vendo aí é a transformação do fascismo, não que ele não tenha sido lá há 100 anos atrás, né, na Europa, não que ele não tenha sido já uma tecnologia política, mas no Brasil ele foi acrescido de alguns aspectos que renovam o jogo. Então, a gente tem, além dessa turbinação do machismo, a gente tem uma turbinação econômica, muito mais incremento econômico nesse processo, muito mais envolvimento do capital nacional, das corporações nacionais e internacionais. Vocês que estão aí no GGN, vocês sabem o que significa o poder da mídia nesse processo e o poder do judiciário, que é uma grande questão que está sendo enfrentada hoje. Afinal de contas, sem mídia, sem judiciário, não tem fascismo, já era assim há 100 anos atrás, mas tem esse caráter que eu chamei de turbinado, porque se a gente tinha lá na época de Hitler e Mussolini a imprensa feita à mão, né, os processos analógicos de impressão e difusão de informação, de falsa informação, de mentira, como já existia naquela época, em 1950, isso aí é 1930, 40, imagina, e tinha o cinema, e tinha o rádio, mas em 1950 surge a televisão, e a televisão muda tudo, tanto que não existiria golpe militar no Brasil sem televisão, anos 60. E depois, com a internet, a gente tem, e as redes sociais, a gente tem uma turbinação da velocidade, da profusão, da difusão dessas informações, falsas informações, todo o processo que vem sendo chamado de desinformação e todo o jogo das fake news, da pós-verdade, da falsificação, da enganação, e tudo isso, então, numa escala que parece incontornável por quem faz política pensando em jogos limpos de poder, né? Então, acho que o fascismo veio para se tornar uma tecnologia política muito sofisticada, justamente porque lida com aquilo que há de pior, que seria inimaginável, e sobretudo numa época em que as tecnologias políticas e econômicas andam juntas numa velocidade que é difícil para seres humanos tradicionais, comuns, normais como nós contornarmos. É difícil a gente imaginar que só com a nossa ética, só com a nossa cara limpa, só com a nossa decência, só com a nossa defesa da democracia, com o nosso desejo de um mundo melhor e com as nossas práticas diárias, cotidianas, que a gente vai conseguir vencer tudo isso. Mas vamos. Essa é a minha esperança. Márcia, muda-se essa cara do fascismo, esse fascismo tecnológico que está colocando, muda a luta. A luta tem tem que ter uma outra vertente. Só a cara limpa não vai dar. Quais as opções da esquerda hoje, da esquerda que está disposta a fazer valer a sua voz e fazer voltar aquele Estado de Direito que tanto lutamos, quais as opções tem com um governo que não usa a ética, abusa do fascismo tecnológico? Quais são as armas? Só o Congresso não ajuda, então, não é suficiente. Pois é, Lourdes, aí eu sou uma professora de filosofia e a minha política é a da verdade, então eu prefiro a verdade, a gente só tem isso mesmo, a gente só tem a verdade, a gente deve escancarar a verdade, vocês que são jornalistas sabem que isso a gente tem em comum, né? O desejo da verdade. Então, esse é o patamar que a gente tem que restaurar, e nesse sentido é de cara limpa mesmo. E qual é o problema? O problema é que nós estamos operando, nós que vivemos de cara limpa, vivemos em busca da verdade. Portanto, nós que confiamos na política e não gostamos da ideia de que a política se torne pura e mera publicidade, como essa gente faz, nós estamos funcionando num registro
seja estético, seja político, seja ético, seja o que for, epistemológico, nós estamos lidando e funcionando dentro de um registro trágico. Então, a exigência sobre nós é a exigência que se faz sobre os heróis trágicos. Diferente do anti-herói cômico, do ridículo político, da farsa da política, que não é a primeira vez que apareceu na história da humanidade. Sempre cito o 18 Brumário do Marx, no qual ele fala: a história se repete como tragédia e como farsa. Então não tem como evitar a farsa na política, porque esses personagens interessados no puro poder, sem escrúpulo nenhum e capazes de usar a enganação, a mentira, essa gente vai continuar pavimentando seu caminho e tentando jogar esse jogo. Nós temos que jogar um jogo contrário a isso. Talvez nós não sejamos vitoriosos tão cedo, talvez, inclusive, a gente vá perder muito. Mas eu, como professora de filosofia, prefiro isso. Eu prefiro ir até as últimas consequências da sustentação da verdade. E, então, essa é a nossa tarefa. Falar, falar, falar. Há muita gente do nosso lado, não apenas no Brasil, pelo mundo afora. Aos poucos, algumas pessoas vão se dando conta de que uma sociedade se torna insustentável sem o patamar da verdade. Não é possível sustentar a vida da população, a vida inclusive das classes, que hoje, se a gente vê hoje, por exemplo, um STF voltando atrás, é porque eles perceberam que para eles também não está bom, né? Se a gente vê golpistas notórios voltando atrás, é porque eles perceberam que eles não têm todo o poder que eles achavam que poderiam ter, porque se colocaram na posição dos espertos demais, cedo demais. Então, essa mídia golpista que construiu o golpe no Brasil, essa gente que é canalha, que é fascista estrutural, fascista na origem, né? Essa gente, esses grupos, essas corporações, agora voltam atrás porque perceberam que o jogo da falsidade, da mentira, da enganação não é favorável a eles. Que sempre pode ter alguém, um governo aí qualquer, mais esperto do que eles. Então, eu acho que talvez, não é porque as pessoas são boas de coração, nem porque elas estão a fim de construírem patamares éticos valiosos para a condição humana. Eu acho que tem muita gente mesmo que, percebendo que podem perder muito mais do que já perderam, há muita gente que acha que pode recuar dentro dos jogos estruturais dos poderes estabelecidos e que estão aí ainda, digamos, deixando as instituições por um fio. Já está tudo por um fio. Vai ficar muito pior se isso tudo não for interrompido. A chance do Brasil virar... O Brasil já virou uma certa terra de ninguém, mas a chance do Brasil craquelar, do Brasil se estilhaçar, do Brasil deixar de ser um país, se a guerra civil que está sendo colocada no imaginário popular vier a acontecer, talvez a gente não venha a ser mais uma nação no futuro. Eu espero que isso não aconteça, mas é uma hipótese, porque quando eu falei do fascismo há 5, 6 anos atrás, eu também esperava que eu estivesse errada. E continuo esperando que eu esteja errada com tudo que eu estou escrevendo. Márcia, você descreveu o fascismo como uma tecnologia política. Eu queria que você descrevesse esse conceito para a gente. Dentro disso, entraria, por exemplo, fake news e outras formas de tecnologia? Ou o fascismo é um mecanismo, é um formato, né, de exercer a política e por isso você se chama de tecnologia política? Então, tecnologia política é um conceito é uma expressão que foi usada pelo Foucault e que foi usada também por várias feministas na mesma época. A gente não consegue localizar quem é que estava falando primeiro, inclusive, né? Se eram as feministas ou o Foucault. Que, enfim, a troca entre esses intelectuais não acontecia, mas essa inspiração de muita gente lançando o mesmo conceito na mesma época, né? Então, o que é uma tecnologia política? Por exemplo, sexo é uma tecnologia política. Deus pode ser usado como uma tecnologia política. Sexo pode ser usado como uma tecnologia política. O capital é uma tecnologia política.
Então, digamos, aquele elemento que é usado com o objetivo de funcionar como poder. Então, como se organiza o poder? E o poder, vejam, o poder nunca é uma coisa que está simplesmente fora da gente, mas nós estamos funcionando junto com ele, né? No circuito do poder. O circuito do poder sempre é complexo, porque ele é marcado e funciona dentro da linguagem, nos corpos, nas relações, nas instituições, na subjetividade, na objetividade. O poder está em todo lugar. Então, o poder é constitutivo da sociedade e da vida. Por isso que é tão difícil também a gente entender como é que funcionam os seus jogos. E a gente sempre espera que, em sendo impossível retirar o poder da cena, pelo menos que haja um mínimo de decência, um mínimo de escrúpulo, que o poder não se transforme em violência, né? E por aí vai. Então, quando eu falo do fascismo como uma tecnologia política, eu quero dizer o seguinte, não se trata de pensar que o fascismo é uma característica dos indivíduos que surge no coração das pessoas e que aflora no momento em que surge um líder por acaso. Eu acho que o fascismo ele é implantado, tanto que hoje existem empresários. Esse empresário americano que foi indultado agora pelo Trump, o Steve Bannon, que estava preso porque era um baita de um corrupto, cometeu crimes envolvendo dinheiro, envolvendo impostos e coisas do tipo. E esse tipo de publicitário, esse tipo de profissional, é um profissional que lida justamente com os princípios afetivos, os preconceitos, com todo um sistema simbólico que pode, assim como se pode fazer publicidade para vender uma Coca-Cola, você pode fazer uma publicidade para vender um candidato. E você pode vender um candidato e construir um candidato cheio de ódio. Isso você constrói publicitariamente, é o lado publicitário da política. É por isso que a política chama os publicitários para trabalhar nas campanhas. Você pode vender ou passar para o povo um candidato, gente boa, bacana, legal, que defende a democracia, sei lá, que faz a defesa dos direitos, da saúde, da educação, e essa é uma informação publicitária, né? Uma publicização de uma informação. Mas você pode também vender o contrário disso. Então, a extrema-direita patrocinou e vem patrocinando, fora do Brasil, dentro do Brasil, o avanço dos fascismos. Nesse momento, por exemplo, a Espanha está se batendo lá com a questão do Vox, por exemplo, né? Que é bem pesada, e a gente começa a notar que lá na Espanha as estratégias, tanto que o filho do Bolsonaro estava lá esses dias, as estratégias são muito parecidas. Apareceu a Maria Dantas, por exemplo, esses dias, que é uma deputada brasileira, espanhola e brasileira, hispânico-brasileira, que está lá. Ela estava falando justamente da Sarah Winter local. Então, as estratégias, né, que são comuns nos diversos países, quer dizer, aquela ex-feminista que vira antifeminista, a grosseria, a estupidez, o racismo, os personagens vestidos mais ou menos da mesma maneira, fazendo o mesmo tipo de discurso, fazendo a defesa das armas e por aí vai. Então, são tecnologias que não, no sentido concreto, no sentido da implantação mesmo de um método que sequestra sensibilidades e mentalidades e que faz com que as pessoas fiquem desejando, sejam convocadas por um determinado objeto do desejo. Assim como existe um objeto de desejo econômico, pode ser um carro, você pode ter um objeto de desejo político, tudo isso é controlado pela publicidade, né? Daí também o perigo do jornalismo se transformar em publicidade, como acontece nas grandes corporações televisivas, sobretudo brasileiras, e os grandes veículos de informação que se venderam, né? Sei lá, nunca foram muito grande coisa, mas que se tornam cada vez mais vendidos para esses jogos ideológicos ou econômico-políticos, né? Ideológico-políticos, como a gente vê em grandes jornais, Estadão, Folha, esse tipo de jornal, que fazem um jogo assim bem publicitário,
bem ideológico e que defende, enfim, as causas dos seus grupos, né, dos seus grupos de interesses. E por aí vai. Então, é tecnologia política nesse sentido estrito, de um programa, de um plano de ação publicitário que envolve toda uma teatralização, toda uma construção em torno dos afetos tristes e da violência, porque a violência, imagina, a violência é o próprio capitalismo, então é muito fácil para o capitalismo neoliberal se juntar com o milicianato, se juntar com as igrejas do mercado. Todos esses grupos, gente, e essa mídia corporativa, todos eles vivem da mesma coisa, que é a ignorância do povo. Todos eles vivem da mesma produção de linguagem que visa o esvaziamento subjetivo, que visa a estupidez, que visa fazer com que cidadãs e cidadãos se tornem escravos, robôs. E as redes sociais também vivem disso. Vocês acham que as redes sociais e esses grupos todos que eu citei vão viver se a população toda virar intelectual, artista, ou seja, gente livre, gente que gosta de ler, que gosta de se informar com qualidade, gente que prefere, sei lá, escutar música bacana, música bem produzida, em vez de ficar vendo espetáculo de gladiadores estilo BBB? Claro que não, né? Todos esses... Imagina se o sujeito que pensa, raciocina... Se esse sujeito que pensa e raciocina, ele vai procurar, quando ele está com algum problema, ele vai procurar os amigos, ele vai procurar o seu grupo de esclarecimento, em vez de ir para a igreja entregar a sua alma e o pouco de dinheiro que ele tiver no seu bolso, né? Então, essa gente toda vive disso. Esses grupos que vivem da exploração precisam produzir o otário. É o círculo cínico da economia e da política, um entrelaçamento que nós precisamos superar, mas essa é a nossa realidade. Márcia, eu vou engatar a pergunta nessas últimas palavras suas. Você foi candidata e, como candidata, você correu comunidades, bairros afastados, bairros próximos, grupos de pessoas com determinado objetivo. Então, você viu bem aquilo que você tinha em mãos para trabalhar. Daí você fala que de toda essa fábrica de fazer otário que as igrejas viraram, que você tem que transformar aquele cidadão em -1 para que ele não se perceba cidadão. Ele vai ser só manobra ali, massa de manobra. E o caminho de volta? E daí penso eu, os partidos de esquerda deixaram de fazer o trabalho de base. Deixaram de fazer por vários motivos, um deles foi a internet. Deixaram de fazer porque parecia que tudo já tinha sido conquistado quando Lula ganhou pela primeira vez a presidência. Então foi assim, aquele abandono, sem raciocinar em cima, teve aquele abandono. Como é que faz? Vai ter que voltar ao trabalho de base? Vai ter que criminalizar a igreja? O que a gente pode fazer para retomar esse fio da história, esse fio da meada? Pois é. Então, é uma pergunta crucial. Vamos pegar o que a gente já tem. A gente tem na nossa Constituição a ideia de um Estado laico. Então, acho que um controle, uma regulamentação em cima dessas empresas que se disfarçam de igrejas, acho que isso seria muito bom no nosso país. Não é possível que se possa abrir uma igreja em cada esquina dessa maneira como se abre. Há uma exploração da fé alheia e do desespero da população, uma exploração que é diabólica, porque essa é a contradição também dessas igrejas. Igrejas de mercado são a autocontradição da própria igreja. Uma igreja nunca deveria ser igreja de mercado e nunca deveria explorar a fé. Então, é como se Mamon, né, o deus do dinheiro, voltasse, e a coisa mais diabólica que há, e voltasse contra a própria ideia de Deus, mas existe toda uma manipulação
uma manipulação da fé, uma manipulação epistemológica também, do que significa Deus para as pessoas, do que significa fé, do que significa religião. Então, nessa manipulação, esses pastores são exímios, são espertíssimos, né? São astuciosíssimos. E isso é uma coisa terrível que eu acho que deveria ser realmente discutida nacionalmente. Acho que o Estado, eu gosto de pensar que na fase histórica em que nós estamos, nós precisamos redesenhar o papel do Estado, e o papel do Estado deve ser o de proteger a população, inclusive dos usos, da má-fé, das enganações, dos disfarces. Por isso, eu sou a favor de regulamentar a religião, nesse sentido de cuidar, de criar mecanismos democráticos para que não haja uma proliferação e um abuso da fé do povo, a proliferação dessas igrejas de mercado e um abuso sobre a fé do povo. Uma regulamentação da mídia, acho que é absolutamente essencial, uma reforma política também urgente no nosso país. Acho que os políticos precisam deixar de ser elite, precisam virar povo. E acho, sim, que existem muitos erros com os quais a esquerda brasileira, os partidos, nesse caso a gente nunca pode esquecer que o principal partido, o partido maior, o partido mais querido, o partido que teve a maior produção e incidência simbólica, prática, concreta na vida dos brasileiros foi o PT. Então, o PT fez muitos erros, mas o PT ainda é o melhor que tem no Brasil, e por isso mesmo ele é odiado. E você começou a nossa conversa aqui falando sobre feminismo. O mesmo ódio que tem contra o PT é o ódio que tem contra as feministas. E eu acho que eu me filiei ao PT, aliás, muito com esse objetivo e muito vendo no PT uma chance de fazer mais feminismo do que em outros partidos nos quais eu já tinha me filiado no passado. Então, acho que o PT tem muito futuro, e ele cresce e aparece, ele tem muito futuro apesar do ódio. A máquina que tentou destruir o PT, que tenta até hoje, é uma máquina que vai morrer no meio do caminho. E é uma máquina que, apesar de tudo, apesar de todos os horrores, não conseguiu matar o partido. E aqui eu não estou falando com nenhum grande amor ao partido. Eu estou falando mesmo pensando de um jeito muito pragmático, muito concreto. E então o antipetismo é também um desses ódios infiltrados, né, na construção, digamos, emocional, né, do sujeito, né, político brasileiro. Então, eu acho que voltar às bases é fundamental, voltar às bases considerando um aspecto, considerando que as bases estão lá, se construindo e reconstruindo. Então, eu não gosto muito de pensar na perspectiva de alguém que está no topo da pirâmide política tem que voltar na base da pirâmide política. Acho que nós precisamos pensar, e isso é um jeito antifascista de pensar, que as massas se organizam, que as massas não são estúpidas. É claro que elas podem ser manipuladas, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam estúpidas. Os indivíduos no meio da massa, eles perdem os contornos, e é claro que as pessoas podem ser dessubjetivadas, e aí elas precisam ser recuperadas. Mas essa recuperação só pode acontecer com muito respeito também aos movimentos pessoais. Então, muita educação, a gente precisa de uma educação de qualidade, uma educação política, uma educação complexa, uma educação, por exemplo, que ensine as pessoas a entender o funcionamento dos meios de comunicação de massa. A gente precisa renovar o currículo. Eu acho que muita coisa boa aconteceu na educação brasileira. Tem muitas escolas maravilhosas, muitos projetos muito legais. Agora, é claro, sob o fascismo, tudo se retrai. Muita coisa é destruída. Vocês lembram do fechamento das escolas em São Paulo? Das escolas públicas? O processo de destruição da educação brasileira vem desde a ditadura militar, nos acordos entre Brasil e Estados Unidos. Então, não é uma destruição que começou agora, e é uma destruição que tem história. E nós herdamos, não só herdamos esse governo aí da ditadura militar, mas herdamos também os erros da educação que a gente precisava, em termos de governo de esquerda, a gente precisava de mais tempo para consertar. Então, eu acho que o PT fez muita coisa, e a gente exige também que o PT, sempre exigimos que o PT fizesse mais ainda. Por quê?
porque a tarefa de reconstruir o Brasil era gigantesca, e podem saber, em acabando esse governo do fascismo, reconstruir esse país não vai ser fácil. Não vai ser fácil, e diante do cenário internacional ultra neoliberal, não vai ser nada fácil. Então a gente precisa começar a pensar, e eu acho que tem muita gente pensando nisso, eu inclusive, e muita gente pensando exatamente nisso, que nós precisamos somar forças em nível internacional, porque a luta é contra o neoliberalismo, porque é o neoliberalismo que implanta o fascismo como tecnologia política. Então, é muito essencial que a gente pense no nosso rincão, que a gente pense na democracia com os mais próximos, na nossa comunidade. Tudo isso é poderosíssimo, mas é muito fundamental também que a gente pense em nível global. A gente pense em justiça global, cidadania global, que a gente pense numa economia política global para todas e todos, que a gente pense em termos de economia política ecologista, num ecossocialismo, num ecofeminismo, tudo isso funcionando junto, porque do contrário, não haverá mundo. Não adianta a gente fazer o nosso país ficar bacana e não fazer a América Latina ficar bacana em termos de economia política ecofeminista e ecossocialista, né? A gente precisa pensar América Latina, o Brasil tem que se aproximar mais da América Latina. A gente precisa pensar em termos de planeta, e por isso as perspectivas ecologistas, elas são as que mais avançam, a meu ver. Aqui na França mesmo, os ecologistas estão cada vez mais em alta, porque eles apontam para uma questão que começa a se tornar cada vez mais urgente, né? Que é a questão da destruição da natureza, a questão climática. E o capitalismo não é eco-friendly, né, gente? O capitalismo, ele destrói tudo, ele não é pet-friendly sequer, né? Ele não é children-friendly, ele não é woman-friendly, enfim, ele é puro ódio e destruição. Então é contra isso que a gente também tem que lutar. Márcia, você falou que o fascismo ele é implantado, né? Ele é implantado às massas. No caso do Brasil, a gente poderia caracterizar o presidente Jair Bolsonaro como essa pessoa que implantou o fascismo no Brasil. Só que aí eu pergunto, o que veio primeiro, né? Jair Bolsonaro ou os bolsonaristas? E aí, nesse sentido, o que fazer com os bolsonaristas, né? O que fazer com essa parcela da população que ainda crê nessas metodologias? Então, é uma excelente questão essa, Patrícia, que nos permite olhar para o todo. Vamos pensar na metáfora da plantação. Então, o que o Brasil e a América Latina, como que o Brasil e a América Latina foram vistos pelos colonizadores? Eles sempre foram vistos como plantação, lugar de extrativismo, exploração da natureza, extrativismo da natureza, e extrativismo em todos os níveis, e plantação. É lá que a gente planta cana, é lá que a gente planta café, é de lá que vem o açúcar, é a plantação. Coloca-se os escravos na plantação. Então, escravizam-se pessoas que serão tratadas como se escravos fossem no sentido das suas naturezas, das suas condições como seres essenciais, essencialmente escravos, nessas divisões teóricas que vão sendo construídas, né, ao longo do tempo. E usando, então, essa imagem da plantação, a gente pode pensar, quando a plantação precisa como numa fazenda, né? Ela precisa de um trabalhador, ela precisa de um capataz, precisa lá de um feitor, precisa lá o capitão do mato que vai correr atrás daquele que se nega, né, a fazer parte, ou não suporta mais, ou se rebela, ou consegue fugir, enfim. Se a gente pensar em termos de escravização, né, o que se fazia com as pessoas escravizadas que entravam em processo de fuga. Enfim, quem
quem é uma figura como esse presidente eleito no Brasil. Se a gente pensar que a plantação vira fábrica, que a fábrica vira empresa, que a gente está falando sempre do mesmo campo epistemológico, de uma estrutura, fábrica, ou melhor, plantação, fábrica, empresa, a empresa hoje precisa do CEO, né? Precisa daquele sujeito que representa a coisa toda, que é tipo a cara, o líder, o cara que vai representar tudo isso. Então, o CEO engravatado. Ontem eu terminei uma pintura, agora me dedico muito às artes visuais, ontem terminei uma pintura que chama CEO. Depois, se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver que é uma caveira de ouro, derramando ouro no lugar da gravata, e é uma figura assim, eu tô fazendo essas figuras que são esses paletós e gravatas, né, que é a minha série de surrealismo capitalista, eu chamo assim. Enfim, então precisa do CEO, que é a cara da coisa toda, né? O CEO do Covid é a morte, né? E da Covid, né, da doença, da pandemia, né? Mas quem é a figura mais importantíssima no processo da plantação? É o espantalho. O espantalho é o boneco, é o títere, é o autômato, é aquele que vai ser usado, aquele que vai causar, no caso do espantalho, é aquele que vai causar medo. Essa figura é muito importante no capitalismo, as figuras que causam medo. O Trump era o espantalho do neoliberalismo, da plantação neoliberal lá nos Estados Unidos, e o Bolsonaro no Brasil. Então, e por que eu falo dessa figura do espantalho? Porque tem uma figura importantíssima, uma imagem importantíssima na produção da política neoliberal, da economia política neoliberal, que é essa figura que implanta o pavor, que implanta o medo. Isso não é novidade, gente. Sempre todos os governos do mundo, desde para falar de toda a tradição da filosofia política, Maquiavel, Hobbes, Spinoza, todos falaram do papel do medo. Do papel do medo. Então, os governos, Maquiavel já dizia, se o príncipe não pode ser amado, que se faça temido. Spinoza fala muito disso. O Hobbes até, que é uma figura tão tirânica, né, tão defensor da tirania, tem uma coisa ambígua no texto dele quando ele fala, né, o medo anda junto com a esperança. Então a gente pode ainda nessa linha pensar na esperança. Mas pensem só, sempre há uma administração do medo. E é preciso tocar medo na população, mas não basta ser um medinho qualquer. Tem que ser muito medo. E toda a produção desse personagem, do espantalho, que é Bolsonaro, se constrói, se dá em cima desse medo. Vejam, 17 de abril de 2016, votação do impeachment no Congresso Nacional, discurso de Bolsonaro marcado pelo medo. Ele faz aquele elogio pérfido, horroroso ao torturador de Dilma Rousseff, ao Ustra, e ele, ao fazer aquele elogio, ele fala o pavor de Dilma Rousseff. Quando ele fala o pavor, a meu ver, ele coloca o Brasil inteiro naquele medo, e ele se torna o grande rei, o Bu-rei, né? Ele se torna a figura que todos temem, e que aí, claro, as massas que se voltam para Bolsonaro, não estou falando das oligarquias que o utilizam, né, que colocam ele nessa linha de frente, o próprio exército, a falta de carisma dos generais faz com que eles peguem um bufão desses e coloquem na linha de frente e se coloquem atrás e usem, então, essa figura, né? Mas o povão que adere a isso é o povão que está morrendo de medo. E que, numa atitude, e isso a gente precisa entender como funciona o psicopoder nessas horas, né? Eu tenho escrito muito sobre isso aí nos meus livros também. Então, o que eles fazem? Por medo, por pavor, eles passam a imitar o inimigo, aquele algoz, aquele cara que colocou o medo, que colocou o pavor na cena. O povão as massas começam a imitar essa figura,
com o objetivo de se liberarem do próprio pavor. É o comportamento mimético das massas. Por isso a gente consegue entender como que o deputado de ontem, esse deputado histérico, o macho histérico total, como que esse deputado tem coragem de fazer o que ele faz. Também esse sujeito, por mais violento e amedrontador que ele seja, também ele está tomado pelo medo e age daquela maneira, tomado pelo medo, provocando medo, para ver se livra do próprio medo, colocando medo nos outros e, ao mesmo tempo, se mimetizando com o grande medo que está por trás disso tudo. Por isso, nós que não estamos nesse processo, nos sentimos tão deslocados, porque nós não estamos nessa mimetização. É isso. A gente não está compondo com essa coreografia, sabe? Mas então, se a gente, olhando esse panorama, você tem os que usam o fantoche para poder firmar pé na situação ou firmar pé no país, os que seguem por absoluta identificação com esse discurso de violência e os que têm medo. A gente pode colocar dessa forma, que alguns aceitam porque foram acuados por esse medo criado. O comunismo vai acabar com o Brasil. É dessa forma que a gente pode dividir hoje? Eu acho que é interessante porque essa divisão que você fez sustenta a complexidade do processo, né? Então, digamos, se estivéssemos todos raciocinando, todos pensando, todos conseguindo construir um clima de diálogo para a reconstrução do país, seria diferente, mas, de fato, as pessoas estão tomadas pelo medo que gera depressão cívica, né, como venho falando há tantos anos, uma depressão relacionada à situação, né, ao andamento da política e da sociedade no nosso país, que se acresce, né, dessa ideia de um país também que vai sendo perdido, né, como se a gente estivesse perdendo o nosso lugar. No meu caso, assim, como pessoa exilada, então isso fica muito forte, porque a sensação de ter perdido o país é muito pungente, muito, muito radical, realmente. Agora, é verdade que também espero que a gente possa recuperá-lo, mas é uma sensação muito pesada. E há aqueles, portanto, que se aproveitam, que são justamente os oligarcas covardes, a gente vê isso a toda hora. Aquele oligarca covarde que sentou em cima de 60 processos de impeachment no Brasil, quem é aquele sujeito? Um oligarca covarde, não precisamos mais nem dizer o nome dele. E esse oligarca covarde, como tantos outros, todos eles estão ganhando alguma coisa nesse processo, todos eles também estão sendo ameaçados, provavelmente alguns ameaçados de morte, outros ameaçados com dossiês comprometedores, outros ameaçados porque são realmente uns vagabundos boas-vidas, né, que se aproveitam do poderzinho que tem, e por aí vai. Então, há as mais diversas motivações para a sustentação dessa covardia geral e aos interesses corporativos. Há aquele jornalista que ganha 300 mil por mês e que sustenta aí a prisão do Lula, a Lava Jato, e depois vem querer, né, se fazer de democrata dentro desse tipo de processo. Agora, são as pessoas oportunistas, que também estão sempre do lado. Os oportunistas são covardes, mas, digamos, que transitam em cima do muro, que de vez em quando tentam fazer o jogo da decência, que eles fazem muito mal. E existe, sim, a população absolutamente ignorante, absolutamente levada, que precisa ser acordada. Muitas vezes não são pessoas más, mas são pessoas assim que realmente não tiveram a oportunidade da reflexão, por falta de escolarização, por falta de acesso à cultura e por aí vai. E existem os corajosos, os que estão aí nessa perspectiva que eu chamei antes de trágica, né? O roteiro trágico, estão na posição dos heróis, realmente, estão aí lutando em nome da verdade, em nome de uma sociedade que possa superar e contornar essa farsa, essa estupidez programada, essa matança programada, essa maldade funcional, né? Que é sair a gente quer sair desse roteiro, mas o risco que a gente corre também é imenso, mas pelo menos a gente vai ter a sensação de que a vida
de que a vida vale a pena se ela é vivida nessa política da verdade, né? Que dá um imenso prazer também, o prazer de estar vivendo o que faz sentido. A meu ver, é isso. Márcia, a sua vida ela mudou em 2018, né? Após a candidatura ao governo do Rio pelo PT, em 2019 você saiu do Brasil e você está agora ainda na França, né? Conta pra gente como que foi esse processo de sair do Brasil no começo de 2019, o que você vem fazendo até então. Conta pra gente esses seus outros projetos, né? Tanto na área artística também, aí, com o que você falou de surrealismo do capitalismo, né? Conta pra gente como que está sendo aí a tua vida desde então. Então, na verdade, Patrícia, eu saí do Brasil em 2018. Eu já deveria ter saído antes da candidatura, já porque os ataques contra mim, a campanha de difamação e as ameaças de morte, elas começaram em janeiro. Eu acho que isso foi orquestrado, porque foi tudo muito profissional. Em janeiro, depois que eu me neguei a sustentar uma emboscada midiática numa rádio lá no Rio Grande do Sul, e os componentes do MBL, que tinham essa estratégia política também de... Assim como Bolsonaro se ergueu em cima da mistificação e da violência contra Maria do Rosário e Jean Willis, e sobretudo Jean Willis, no ano de 2016 e 2017, o MBL fez essa tática de procurar personagens e também investir em mistificações tipo a que aconteceu com o Wagner Schwartz, o Queer Museum no Rio Grande do Sul. Então, eles construíram uma pauta moralista, né? E pseudo-moralista, e sempre tentando causar polêmica com determinados personagens. Eu fui vítima disso no dia seguinte, em que eu deixei lá o sujeito, aqueles meninos, né, no seu assalto midiático com o celular, gravando sua imagem sem a sua permissão. Eles no dia seguinte criaram uma campanha que foi longe, tá até hoje em funcionamento, vira e mexe, Bolsonaro coloca nas redes dele, ou outros personagens aí da extrema-direita. E eu saí, então, em 2018, eu não cheguei a pisar em solo governado por Bolsonaro. Então, provavelmente eu só vai poder voltar ao Brasil depois que esse governo acabe, e ainda isso vai ter que ser investigado, porque o circuito do ódio e o ecossistema do ódio, ele vai muito além dessa programação profissional do gabinete do ódio, vai muito além. Então você começa a ser perseguido por pessoas com perturbações emocionais, você começa a receber ameaças de pessoas dos mais diversos territórios. E em 2018, sabendo que eu já usava seguranças nos lançamentos dos meus livros, que eram todos invadidos pelo MBL, que houve espancamento de pessoas, que houve gente armada, tudo isso que em 2018 a gente não falava, porque a gente era um ano de eleição e a gente queria que a esquerda vencesse, né? A gente queria que o PT vencesse. Então eu não falava de nada, mas teve um momento assim que se tornou impossível, ameaças de massacre, de morte, de muitas coisas. Eu acabei saindo do Brasil em meados de dezembro de 2018. Não falei para ninguém, porque isso fazia parte da tática de segurança. No começo de 2019, então, essa questão veio à tona, cheia de erros, cheia de fake news produzidas pela imprensa de extrema-direita. Isso envolveu coisas, enfim, com a minha família, foi uma coisa muito ruim. E eu nunca mais pude voltar para o Brasil. Sou protegida por instituições internacionais, dou aula aqui na França a partir de um convite, porque eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, recebi uma bolsa para trabalhar com artes visuais lá. Primeiro fiquei alguns meses numa instituição que protege escritores perseguidos nos países, enfim, ditatoriais, e depois acabei recebendo um convite aqui da França, vim para cá,
porque o meu marido estava aqui fazendo um pós-doutorado, e depois ele voltou para trabalhar, e está trabalhando no Brasil. Eu fico aqui trabalhando aqui, nessa universidade onde eu dou aula, fico escrevendo os meus livros, vou lançar dois livros novos nos próximos meses, um que se chama Um Fascista no Divã, que inclusive escrevi com o meu companheiro, que é o Rubens, e um outro que vai sair pela editora Nós, e vou lançar um livro chamado Complexo de Vira-Lata, que é um livro que vai sair pela editora Record em abril. Então, é um livro é uma análise da humilhação colonial. Aliás, é uma psicanálise do Brasil, vai ser útil, eu acho. E estou aqui num projeto de artes visuais bastante intenso, produzindo muito. Depois vocês podem olhar lá no Instagram, que eu tenho um perfil que serve para isso, que chama... É do Instagram, então é @Marcia_Tiburi_. E lá eu tenho colocado algumas produções que eu venho fazendo. E eu voltei a me dedicar às artes visuais nesse tempo, porque, enfim... quando eu estou sozinha, é isso que eu faço. Eu gosto de desenhar, e quando eu tenho tempo, quando não tenho nada para fazer, é isso que eu faço. Eu não fazia mais isso no Brasil, porque eu vivia viajando para cá e para lá, falando de filosofia. Depois, 2018 foi um ano de muita política, muita articulação com as feministas. Aliás, esse ano vai ter muita coisa com as feministas aí no Brasil. Vocês vão ficar sabendo em breve de coisas maravilhosas que o feminismo brasileiro está fazendo. E eu sigo acompanhando o meu país perdido de perto, esperando que a gente possa voltar a se reencontrar. É engraçado falar assim, né? Parece que o país é uma entidade, mas meio que vira, né? Sobretudo quando você perde o seu país, então você fica super, super apegado, assim, né? Que será que é isso, né? Esse lugar, né? De onde a gente vem. Então é isso. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. Por essa pergunta em específico, porque essas perguntas pessoais sempre são mais complicadas de responder, né? Eu prefiro as teorias, mas vamos nessa também, falando desses outros aspectos. Obrigada a vocês duas. Márcia, chegamos aqui no nosso finalmente aqui do Cai na Roda. Queria te agradecer demais ter se disponibilizado para as meninas do GGN. E queria te dizer, com muita do fundo do coração, que a nossa parte para o retorno do Brasil ao que era, dar um passo ainda daquilo que a gente não teve oportunidade de dar, nós vamos fazer a nossa parte aqui dentro do nosso espaço, que é o GGN, dentro daquilo que a gente consegue atingir aqui. A tua luta é nossa luta. E o teu retorno vai ser mais do que aguardado aqui para que você possa ter de volta a sua vida, que foi uma coisa que te tiraram, que a violência desse fascista te tirou, mas a gente está aqui junto. A gente está juntas, se a gente segue na luta, que é a luta que nos dá dignidade. Então, a gente segue nesse processo. Agradeço muito a vocês duas, parabéns pelo trabalho e estamos juntas. Estamos juntas. Estamos juntas. Obrigada, gente. Um beijão. Obrigada. Fica bem. Você também, um beijão.